Orientação da criança, capítulo 83. A recompensa. Cena do dia do juízo. Tive certa vez um sonho, no qual vi uma grande multidão reunida. E repentinamente o céu se tornou negro, o trovão retumbou, fuzilaram os relâmpagos e uma voz, mais alta que o mais forte reboar do trovão, ecoou pelos céus e a terra, dizendo: Está feito. Parte da multidão, com o rosto pálido, adiantou-se com um grito de agonia, clamando: Oh, não estou preparado. Fez-se a pergunta: Por que não estáis preparados? Por que não aproveitastes as oportunidades que graciosamente vos dei? Despertei com um grito soando em meus ouvidos: Não estou preparado, não estou salvo, perdido, perdido, eternamente perdido. Em vista das solenes responsabilidades que sobre nós repousam, contemplemos o futuro, para que possamos compreender o que devemos fazer para enfrentá-lo. Naquele dia defrontar-nos-emos com a negligência e desprezo em relação a Deus e sua misericórdia, com a rejeição de sua verdade e de seu amor. Na solene assembleia do último dia, na audiência do universo, ler-se-á a razão da condenação do pecador. Pela primeira vez os pais saberão qual terá sido a vida secreta dos filhos. Verão os filhos quantos erros cometeram contra os pais. Haverá uma revelação geral dos segredos e motivos do coração, pois o que estava oculto se tornará manifesto. Os que caçoaram das coisas solenes ligadas com o juízo, moderar-se-ão ao enfrentarem sua terrível realidade. Os que têm desprezado a palavra de Deus, defrontar-se-ão com o autor dos inspirados oráculos. Não nos podemos permitir viver sem nos referirmos ao dia do juízo, pois, ainda que muito retardado, está agora próximo, mesmo às portas, e se apressa muito. Breve a trombeta do arcanjo fará estremecer os vivos e despertará os mortos. Naquele dia será o ímpio separado do justo, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Quando Deus pergunta: Onde estão os filhos? Os pais que negligenciaram as responsabilidades que Deus lhes deu deverão enfrentar essa negligência no juízo. Então o Senhor perguntará: Onde estão os filhos que eu vos dei para educar para mim? Por que não estão à minha mão direita? Então muitos pais verão que o amor insensato lhes cegou os olhos quanto às faltas dos filhos e fez com que estes desenvolvessem caráter deformado, impróprio para os céus. Outros verão que não dedicaram aos filhos tempo e atenção, amor e ternura. Sua própria negligência do dever fez dos filhos o que agora são. Pais, se perderdes vossa oportunidade, Deus tenha pena de vós, pois no dia do juízo ele dirá: Que fizestes do meu rebanho, o meu belo rebanho? Suponde que entrasseis no céu e nenhum de vossos filhos ali estivesse. Como poderíeis dizer a Deus: Eis-me aqui com os filhos que tu me deste? Os céus anotam a negligência dos pais. Ela está registrada nos livros dos céus. As famílias serão julgadas. Quando pais e filhos se encontrarem no ajuste de contas final, que cena se apresentará? Milhares de filhos que têm sido escravos do apetite de vícios humilhantes, cuja vida é um naufrágio moral, estarão face a face diante dos pais que deles fizeram o que são. Quem, além dos pais, deve assumir tão terrível responsabilidade? Fez o Senhor esses jovens corruptos? Oh, não! Fê-los à sua imagem um pouco menor que os anjos. Quem, então, fez a temível obra de formar o caráter da vida? Quem lhes transformou o caráter, de modo que não tivessem o selo de Deus e devessem para sempre estar separados de sua presença, por serem impuros demais para terem qualquer parte com os anjos puros no céu santo? Foram os pecados dos pais transmitidos para os filhos em apetites e paixões pervertidas? E foi pela mãe, amante de prazeres, completada a obra, negligenciando ensiná-los devidamente de acordo com o padrão que lhe foi dado? Todas essas mães passarão em revista diante de Deus, tão certo como existem. Um registro visual.
Lembrem-se os pais e os filhos de que cada um deles está formando dia a dia o seu caráter e que os aspectos desse caráter são impressos nos livros do céu. Deus está retratando seu povo com tanta certeza como o artista pinta homens e mulheres, transferindo os traços do rosto para a sua tela. Que espécie de quadro quereis produzir? Pais, respondei a esta pergunta. Que espécie de quadro vos pintará o grande artista mestre nos registros do céu? Devemos decidi-lo agora. Logo mais, quando a morte vier, não haverá tempo para endireitar os pontos falhos do caráter. Para nós, individualmente, esta deve ser uma questão muito importante. Todo dia é feita uma semelhança nossa para o tempo e para a eternidade. Que cada um diga: minha semelhança está sendo feita hoje. Perguntai-vos diariamente a cada hora: como soarão minhas palavras aos anjos de Deus? São como maçãs de ouro em salvas de prata, ou como uma rajada de saraiva machucando e ferindo? Não somente nossas palavras e ações, mas também os nossos pensamentos formam um quadro do que somos. Seja boa, então, cada alma, e faça o bem. Tal seja o quadro que de vós for feito, que não tenhais de vos envergonhar. Cada sentimento que acariciamos deixará sua impressão no semblante. Deus nos ajude a fazer nosso registro em nossa família o que gostaríamos que fosse no registro celestial. Pais descuidados? Oxalá velassem os pais com oração e cuidado pela felicidade eterna de seus filhos. Perguntem eles: fomos negligentes? Descuidamos esta obra solene? Permitimos que nossos filhos chegassem a ser joguetes das tentações de Satanás? Não temos que prestar conta solene a Deus por havermos permitido que nossos filhos empreguem seus talentos, tempo e influência para proceder contra a verdade, contra Cristo? Não descuidamos nosso dever de pais, aumentando o número dos súditos do reino de Satanás? Se as mães negligenciarem educar devidamente os filhos, sua negligência novamente refletirá sobre elas, tornando-lhes mais pesados os fardos e perplexidades do que teriam sido se tivessem dedicado tempo e paciente cuidado à educação dos filhos para a obediência e a submissão. Recompensará, afinal, as mães tornarem a formação de caráter dos filhos a sua primeira e mais alta consideração, a fim de que os espinhos não se enraizem e produzam abundante safra. Filhos condenarão pais infiéis. A maldição de Deus pesará sobre os pais infiéis. Eles não somente estão plantando espinhos que os hão de ferir aqui, mas encontrarão a própria infidelidade quando se assentar o juízo. Muitos filhos se erguerão no juízo e condenarão os pais por não os haverem reprimido e os acusarão de serem destruídos. A falsa compaixão e o amor cego dos pais fazem com que eles desculpem as faltas dos filhos, deixando-as sem correção, e os filhos se perdem em consequência disso, e o sangue de sua alma recairá sobre os pais infiéis. Os filhos honrarão pais fiéis. Quando se assentar o juízo, e os livros forem abertos, quando o bem-estar do grande juiz for pronunciado, e a coroa de glória imortal colocada na fronte do vencedor, muitos erguerão essas coroas à vista do universo reunido, e indicando sua mãe dirão: ela me fez tudo quanto sou, mediante a graça de Deus. Seus ensinos, suas orações foram abençoados quanto à minha salvação eterna. Resultados do preparo fiel. Ali, todos os que trabalham com um espírito desinteressado contemplarão os frutos dos seus labores. Ver-se-á o resultado de todo o princípio correto e nobre ação. Alguma coisa disso vemos aqui, mas quão pouco dos resultados dos mais nobres trabalhos deste mundo é o que se manifesta nesta vida aos que os fazem. Quantos labutam abnegadamente, incansavelmente por aqueles que ficam além de seu alcance e conhecimento. Pais e professores tombam em seu último sono, parecendo o trabalho de sua vida ter sido feito em vão. Não sabem que sua fidelidade descerrou fontes de bênçãos que jamais poderão deixar de fluir.
Apenas pela fé veem as crianças que educaram tornarem-se uma bênção e inspiração a seus semelhantes, e essa influência repetir-se 1000 vezes mais. Os homens lançam a semente da qual sobre as suas sepulturas outros recolhem a abençoada colheita. Plantam árvores para que outros comam o fruto. Aqui estão contentes por saberem que puseram em atividade forças para promover o bem. No além serão vistas a ação e reação de todas estas forças. Para a terra prometida. Deus tem permitido que a luz de seu trono brilhe por todo o caminho da vida. Uma coluna de nuvem de dia, uma coluna de fogo à noite, move-se diante de nós como se movia diante do antigo Israel. É privilégio dos pais cristãos hoje, como era privilégio dos filhos de Deus na antiguidade, levar consigo os filhos para a terra prometida. Desejais que vossa família pertença a Deus. Desejais conduzi-la aos portais da cidade e dizer: eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor. Podem ser homens e mulheres que tenham alcançado a varonilidade ou a feminilidade, mas são vossos filhos da mesma forma. E vossa educação e vigilância sobre eles têm sido abençoadas por Deus até estarem como vencedores. Agora podeis dizer: eis-me aqui com os filhos. Elos familiares refeitos. Jesus vem. Vem com as nuvens e em grande glória. Uma multidão de anjos resplandecentes o acompanhará. Virá para honrar aos que o amaram e guardaram os seus mandamentos e para levá-los para si mesmo. Não se esqueceu deles ou de sua promessa. Haverá uma nova ligação da corrente familiar. Conforto para uma mãe desolada. Perguntais quanto à salvação de vossos pequeninos. As palavras de Cristo são a resposta para vós. Deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus 19, verso 14. Lembrai-vos da profecia, assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, sem admitir consolação por eles. Assim diz o Senhor, reprime a voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. E há esperanças no derradeiro fim para os teus descendentes, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para o seu país. Essa promessa é vossa. Podeis ser confortados e confiar no Senhor. Frequentemente o Senhor me tem revelado que muitos pequeninos hão de ser levados ao descanso antes do tempo de angústia. Veremos nossos filhos outra vez. Encontrar-nos-emos com eles e os reconheceremos nas cortes celestes. Ponde no Senhor a vossa confiança, e não temais. Crianças devolvidas aos braços das mães. Ó, maravilhosa redenção! Há tanto tempo objeto das cogitações, há tanto tempo esperada, contemplada com ávida expectativa, mas nunca entendida completamente. Os justos vivos serão transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. À voz de Deus eles foram glorificados. Agora tornam-se imortais. E com os santos ressuscitados são arrebatados para encontrar seu Senhor nos ares. Os anjos ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Crianças são levadas pelos santos anjos aos braços de suas mães. Amigos há muito separados pela morte reúnem-se para nunca mais se separarem. E com cânticos de alegria ascendem juntamente para a cidade de Deus. O dia esperado. Desde o dia em que o primeiro par volveu os entristecidos passos para fora do Éden, os filhos da fé têm esperado a vinda do prometido, para quebrar o poder do destruidor e de novo levá-los ao paraíso perdido. O céu terá sido barato se o obtivermos através do sofrimento. Ao ver o que precisamos ser para herdar a glória, e quanto Jesus havia sofrido para alcançar para nós tão rica herança, orei para que fôssemos batizados nos sofrimentos de Cristo, a fim de não recuarmos nas provas, mas sofrê-las com paciência e alegria, sabendo o que Jesus havia sofrido, para que por sua pobreza e sofrimento fôssemos enriquecidos. O céu vale todas as coisas.
O céu vale tudo para nós. Não devemos correr nenhum risco nesse sentido. Nada devemos aventurar aqui. Devemos saber que nossos passos são ordenados pelo Senhor. Que Deus nos ajude na grande obra de vencer. Ele tem coroas para os vencedores, tem vestes brancas para os justos. Ele tem um mundo eterno de glória para os que buscam a glória, honra e imortalidade. Todos os que entrarem na cidade de Deus farão isso como vencedores. Não entrarão nela como um condenado criminoso, mas como um filho de Deus. E a saudação feita a cada um dos que ali entrarem será: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Participantes da alegria de Cristo. A cada lado do portão vemos uma comitiva de anjos, e ao por ele passarmos, Jesus diz: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqui ele nos diz que somos participantes de sua alegria. E qual é? É a satisfação de ver o trabalho de vossa alma, pais. É a alegria de ver que os vossos esforços, mães, foram recompensados. Aí estão os vossos filhos. A coroa da vida está sobre suas cabeças. E os anjos de Deus imortalizam o nome das mães cujos esforços ganharam os filhos para Jesus Cristo. O glorioso dia da vitória. Agora a igreja é militante. Agora temos de enfrentar um mundo de trevas quase inteiramente dado à idolatria. Mas está chegando o dia em que será travada a batalha e ganha a vitória. A vontade de Deus deve ser feita na terra como é nos céus. Constituirão todos uma família feliz e unida, revestida com as vestes de louvor e ações de graças, as vestes da justiça de Cristo. Toda a natureza, em sua arrebatadora formosura, oferecerá a Deus um tributo de louvor e adoração. O mundo será banhado com a luz do céu. A luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol será 7 vezes maior do que é hoje. Os anos decorrerão na alegria. Sobre esta cena as estrelas da manhã cantarão em uníssono, e os filhos de Deus exultarão de alegria, enquanto Deus e Cristo se unirão proclamando: não haverá mais pecado nem morte. Estas visões da glória futura, cenas pintadas pela mão de Deus, devem ser desejadas pelos seus filhos. Necessitamos conservar constantemente diante de nós este quadro de coisas invisíveis. É assim que nos tornaremos aptos para atribuir um valor justo às coisas da eternidade e às do tempo. É assim que empregaremos nossas faculdades, influenciando os outros para uma vida mais santa. Deus dirá: bem-estar? Quando estiverdes diante do grande trono branco, então vosso trabalho parecerá como é. Abrem-se os livros, é dado a conhecer o registro de cada vida. Muitos no vasto grupo não estão preparados para as revelações feitas. Sobre os ouvidos de alguns cairão com assustadora clareza as palavras: pesado foste na balança e foste achado em falta. A muitos pais o juiz dirá naquele dia: tiveste minha palavra, que estabelecia claramente vosso dever. Por que não lhe obedecestes os ensinos? Não sabíeis que ela era a voz de Deus? Não vos ordenei examinar as Escrituras para que não vos extraviasseis? Não somente arruinastes vossa própria alma, mas pela vossa pretensão de piedade tendes desviado muitos outros. Não tendes parte comigo. Apartai-vos, apartai-vos. Outra classe jaz pálida e tremente, confiando em Cristo, e ainda oprimida pelo senso de sua própria indignidade. Ouvem com lágrimas de alegria e gratidão o elogio do Mestre. Esquecem-se os dias de contínuo trabalho, de fardos carregados e de temor e angústia, quando aquela voz mais doce que a música das harpas dos anjos pronuncia as palavras: bem-está, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Ali está a multidão dos remidos, tendo nas mãos a palma de vitória e na cabeça uma coroa. Estes são aqueles que, pelo trabalho fiel e sincero, se habilitaram para o céu. O trabalho realizado na terra foi reconhecido nas cortes celestiais como trabalho bem feito. Com alegria indescritível, os pais veem a coroa, as vestes, a harpa, dadas aos filhos.
Os dias de esperança e de temor findaram. A semente semeada com lágrimas e orações pode parecer ter sido semeada em vão, mas sua ceifa é realizada com alegria afinal. Seus filhos foram remidos. Pais, mães, as vozes de vossos filhos avolumarão o canto de alegria naquele dia?